Olá, Live Lovers! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma conversadoria. Dessa vez também no Facebook. Então, bem-vindos a todos que estão nos assistindo pelo Facebook. É uma honra começar a conversar com vocês por aqui também agora, nesta segunda temporada da Conversadoria. Para quem não sabe, a Conversadoria é uma consultoria de vida e negócios. Eu ofereço os meus ouvidos e a minha voz e o meu cérebro para encontrar caminhos e soluções para você que está aí com dúvidas sobre o que vai fazer da vida. Eu te ajudo. E a conversadoria é essa conversa com pessoas interessantes que eu sempre trago aqui para contar coisas diferentes, novas, curiosas, para ver se te inspira a ter uma vida melhor. Tá bom? Então, hoje a nossa conversadoria é com a Leni Quirilos, uma fonoaudióloga, minha amiga de muitos anos, que está aqui, mas eu ainda não consegui chamá-la. Leni, eu estou ouvindo o seu áudio, mas... Ah, achei você aqui. Feita ao vivo. Diminui o seu do computador, isso, por favor. Estou te esperando aqui, então, no Instagram. Você já está aparecendo no... Pronto. Oba! Pronto. Já tirei o áudio do computador, certo, minha amiga? Certo, isso aí. Ok. Eu ainda estou ouvindo... Só um minuto, deixa eu ver se o problema é o meu. Só falta, né? Eu chamando a sua atenção e o problema é meu, sem dúvida. Não, eu segui essa orientação, tirei o som do Coisas computador, da tá tudo certo. comunicação. Peraí. Acontece. Leni, Oi, se querida. apresenta, por favor, que você Tá é bom. uma mulher cuja reputação te precede. Tá bom. Bom, primeiro quero super agradecer, Rose, a oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com as pessoas que te acompanham, que te seguem. Bom, gente, meu nome é Leni Quirilos, eu sou fonoaudióloga, fiz toda a carreira acadêmica, então eu sou especialista em voz, sou mestre, doutora em Ciências dos Distúrbios da Comunicação pela Unifesp. Fui professora durante muitos anos, dei aula durante 25 anos na graduação, na pós-graduação. Tenho uma coluna na Rádio CBN que se chama Comunicação e Liderança, onde toda sexta-feira eu converso sobre esses dois temas que, na minha opinião, são apaixonantes. E estou muito contente de estar aqui com vocês, falando a respeito de voz, que é algo tão relevante, tão importante aí para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Tenho alguns livros publicados e podemos falar sobre eles depois, se vocês quiserem. Tá bom. Leni, quando começou esse seu interesse pela voz? Nossa, Rose, olha, eu sempre dei muito valor e muita atenção para essa questão da comunicação. Sempre considerei fantástico, assim, sensacional a gente conseguir transmitir ideias, transmitir aquilo que a gente está pensando de uma maneira clara para as pessoas. Sempre observei muito, tanto que se trata de algo desafiador, como a gente volta e meia, né, passa por situações onde a gente gera mal entendidos, onde a gente atinge o outro de uma maneira que não era a que a gente pretendia, não era a nossa intenção inicial. E sempre me encantei pelo estudo desse tipo de situação. Quando eu estava ainda no primeiro colegial, no segundo grau, eu já me defini e já tive a vontade de fazer a faculdade de fonoaudiologia para conhecer mais a fundo, para identificar melhor esse tema que eu considero tão apaixonante. Legal. Leni, se você puder diminuir, ou melhor, abaixar um pouquinho o seu telefone, para você entrar um pouquinho mais com o seu rosto Sim, senhora. no Instagram. Ele está preso na luz. Deixa eu ver se eu... Assim eu vou abaixar tudo. Ó, fica melhor, Rô? Melhorou bastante. Tá melhor assim? Tá. Sim. Então, Afinal, tá a gente quer ver o seu aparelho vocal. Tá certo. Conta um pouquinho como se forma a voz e o que ela fala sobre a gente. Tá, olha só, essa história de como a voz é produzida sempre me encantou. Porque assim, eu tinha uma baita curiosidade no início,
quando eu entrei na faculdade, queria muito ver como é que era isso, né? Como é que eram as estruturas que produziam. E eu tinha uma fantasia, Rose, na minha cabeça, sabe? Eu imaginava que nós tínhamos, assim, umas 8 cordas vocais, não me pergunte por quê. Imaginava que elas ficassem de comprido no nosso pescoço. Eu tinha uma imagem meio harpa, sabe? Assim, na minha cabeça. E aí, primeiro cadáver que eu fui lá dissecar, super curiosa para ver como é que era essa história, foi uma grande decepção. A ponto de eu achar até que eu tinha dado o azar de pegar o único defunto mudo que tinha naquele laboratório de anatomia. Porque O se defunto trata era de uma mudo estrutura. mesmo, né? Pois é, mas se trata de uma estrutura muito simples. Nós temos só 2 cordinhas vocais. Elas não são de comprido, como eu imaginava. Elas são em formato de V e elas se posicionam dessa maneira, paralelas ao chão. Quando a gente fala, as cordas vocais vibram e ao vibrarem, a gente produz bem no nível aqui do pescoço um som que é muito débil e muito fraquinho. Se a gente fosse mula sem cabeça, a gente não ia conseguir se comunicar com esse sonzinho que sai daqui. Como a gente tem essa estrutura, o que, que acontece? Esse som é ampliado no que a gente chama de cavidades de ressonância. Nós temos 3 cavidades principais, garganta, boca e cavidade nasal, e o ideal é que a gente use as 3 de forma equilibrada, que é o que eu estou fazendo agora falando com vocês. Depois de ampliar esse som, ele é finalmente articulado na boca. Então a gente movimenta lábios, língua, bochechas, os dentes participam e temos aí esse resultado final. Agora, o que eu considero mais fantástico, Rose, mais encantador, é que esse processo simples pode acontecer a partir de várias possibilidades de ajuste. E o que acaba acontecendo é que um belo dia, cada uma de nós fizemos uma escolha, entre aspas, porque foi uma escolha inconsciente, de um determinado padrão que passa a nos representar na vida. Essa tal escolha é influenciada por 3 dimensões. A dimensão física, que tem a ver com a nossa estrutura corporal, a dimensão psicoemocional, que tem a ver com as características de personalidade, com o modo como a gente vê o mundo, e a dimensão sociocultural, que tem a ver com o nosso entorno, com as pessoas significativas para nós. Esse trio de dimensões é tão particular para cada um de nós que não existe uma voz igual à outra. A nossa voz é tão única quanto a nossa impressão digital. Então, quando nós falamos, nós geramos nas pessoas um impacto a partir da percepção que a nossa voz demonstra, e esse impacto tem relação com esses 3 grupos de dimensões: a física, a psicoemocional e a sociocultural. Então eu digo que a nossa voz nos revela, ela nos escancara para o mundo. Quando alguém nos ouve falando, quando alguém escuta a nossa voz, é capaz de perceber como nós estamos fisicamente, é capaz de ter uma ideia bem próxima da realidade de qual é o nosso estado emocional e qual é o meio sociocultural onde nós habitualmente convivemos. A gente consegue enganar com a nossa voz? Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você for espontânea no seu dia a dia, na sua maneira de ser, você vai escancarar isso. É claro que se você está numa situação mais relevante de comunicação, vamos supor que eu acordei hoje com dor de barriga, não estou lá muito disposta, mas eu tenho uma super apresentação para fazer. Eu consigo voluntariamente trabalhar, caprichar nos ajustes para construir uma atitude comunicativa mais positiva. Isso é possível. Agora, sem dúvida, as pessoas que me conhecem bem, as pessoas que estão acostumadas a conviver comigo, vão perceber que naquele dia eu não estou lá no meu melhor dia, não. Então, alguma coisa a gente consegue, com treino, com ajuste. E, claro, quando a gente lida, Rose, com pessoas que usam a voz profissionalmente, é essencial que haja essa possibilidade e que as pessoas consigam fazer, por meio de técnicas, de exercícios, usar ajustes que melhorem essa condição. Porque ela depende daquela voz acontecendo de uma maneira clara, de uma maneira que mostre credibilidade, confiança. E sim, a gente pode treinar isso. Mas a pessoa que nos conhece bem, sem dúvida, vai perceber quando nós estamos num melhor ou num pior dia. Entendi. Durante a pandemia, com essas lives todas e com as reuniões que a gente tem que fazer online, o quanto as pessoas perceberam que é preciso cuidar da voz? Nossa, você sabe que a demanda aumentou demais. Primeiro, por uma razão muito simples. Quando a gente utiliza a máscara, que é o nosso
nossa rotina, né, hoje em dia, e pelo jeito vai ser por um bom tempo, tem um estudo israelense que mostra que existe uma diminuição, Rose, de 3 a 4 decibéis quando você está usando a máscara. Se você está usando aquela N95, que é aquela mais poderosa, a perda é de cerca de 12 dBs. Então, todo mundo, intuitivamente, sentiu necessidade de falar mais alto. A hora que eu tento falar mais alto, com alguma coisa que impede que haja essa boa projeção, claro, eu estou fazendo mais força, eu estou trazendo mais impacto, mais solicitação muscular para minha garganta. E se eu faço isso de uma maneira inadequada, concentrando o trabalho mais na garganta, sem distribuir nas outras cavidades, sem uma articulação mais ampla, mais clara, eu posso me prejudicar sim. Outra coisa que aumentou demais foi essa comunicação online, como a que a gente está tendo agora. E aqui a gente tem intuitivamente também a necessidade de falarmos um tonzinho acima, pelo menos, que é para a gente se fazer presente de uma maneira mais efetiva. Fora isso, tem vários estudos aí que mostram o tanto que essa maneira da gente se comunicar é cansativa para o nosso cérebro. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão com muita queixa de dificuldade de concentração e dificuldade de memorização das coisas. Por uma razão muito simples, o nosso cérebro foi talhado para a gente viver em sociedade. Nós temos um cérebro que é social. E numa relação presencial, a gente identifica muito facilmente os sinais que as pessoas emitem. Então você entra, por exemplo, numa sala presencial de reunião, você olha para as pessoas ao redor, você vira de lado e cochicha com a pessoa que está lá do seu lado. E esses estímulos mais amplos são tranquilos para a gente lidar. Nessa relação como a nossa, Rose, e principalmente se eu estou numa reunião aí com um monte de gente, eu tenho que olhar aqueles vários quadradinhos na minha tela, né? Eu fico buscando escanear o tempo todo os sinais que as pessoas emitem. E claro, são sinais com uma dimensão prejudicada. Eu não estou vendo todo mundo em 3 dimensões, né? A gente tem essa visão chapada aqui da tela. Então, sim, as pessoas às vezes buscam erroneamente compensar essa distância, vamos dizer assim, usando uma voz mais forte ou tentando aumentar um volume que às vezes acontece à custa de esforço muito concentrado. E aí é ruim. Quando a gente está junto com alguém que percebe que ele está gritando, fala mais baixo, não é? A gente está sempre, fala mais baixo, não precisa. O computador tem um volume. Exatamente, é intuitivo, né, Rose? É muito curioso. É. Muito bom. Eu outro dia estava lendo acho que um story seu que falava, você repostou, na verdade, de uma mulher que indicava que as redes sociais tinha alguém ensinando exercícios vocais ou de oratória e tal, e que estava todo errado o exercício. O que é isso? É complicado isso, Rose, porque é o seguinte, veja, quando a gente fala sobre comunicação, nós estamos falando aí de um conjunto de sinais que as pessoas emitem e se trata de um conjunto muito amplo. Eu gosto de dizer que quando a gente se comunica, a gente constrói percepção e essa percepção é o resultado de 3 grandes grupos de recursos. Então veja, a gente tem recursos que são os verbais, que tem a ver com a escolha das palavras, tem a ver com o modo como a gente organiza as frases, tem a ver com as expressões que a gente tende a utilizar no nosso dia a dia. Tem recursos que são não verbais, que são os recursos da nossa imagem. Então, a postura, o uso de gestos, o direcionamento do olhar, a expressão facial. E o terceiro é o grupo dos tais recursos vocais, que tem a ver com a maneira como nós falamos. O tom da voz, a utilização de um volume mais alto ou mais baixo, a velocidade de fala, a maneira como a gente articula. Essa parte mais geral de comunicação é contemplada, é ensinada muitas vezes por profissionais de várias áreas. Comunicação é um tema amplo, né? E várias profissões estudam a comunicação. Você, claro, uma jornalista, conhece super bem do processo, lida com isso de uma maneira bonita, orienta as pessoas, traz resultados, agrega valor naquilo que você ensina e que você mostra. Agora, Rose, essa parte bem específica aí da produção de voz é algo mais específico e é fruto de estudo do fonoaudiólogo, do profissional que lida com isso de maneira mais próxima.
Tem o otorrino, que é o médico especializado em ouvido, nariz e garganta, que estuda, é capacitado plenamente para avaliar, para identificar algum tipo de problema, para estabelecer tratamento clínico, tratamento cirúrgico, quando é o caso. E o fonoaudiólogo é o profissional que participa desse diagnóstico e oferece uma linha de trabalho para desenvolver o maior potencial que aquela pessoa pode ter em termos de uso da voz. E a gente faz isso, Rose, por meio de técnicas, por meio de exercícios. São exercícios muito direcionados. Cada caso é um caso, cada questão exige uma forma da gente lidar. E, infelizmente, nessa época, a gente acaba vendo, né, as pessoas têm atuado muito por meio da internet, divulgando, disseminando, claro, e tem muita coisa bacana, muita coisa interessante. O que eu quis chamar a atenção com o post que eu repostei, na verdade, é que se você tem vontade de melhorar o seu padrão de voz, se você quer aperfeiçoar, se você quer corrigir eventualmente algum tipo de problema que você identifica na sua voz, vale você procurar um fonoaudiólogo e fazer um tratamento personalizado, direcionado. Tem coisas aí que são colocadas e que podem gerar mal entendido, como a gente começou falando, né? O tanto que a comunicação sofre por conta desse desafio de se fazer entender. E aí vale o cuidado da gente buscar algo personalizado e bem direcionado. Quem tem voz de taquara rachada tem conserto, então. Sempre, tem sim. Qualquer voz, gente, qualquer padrão de fala, qualquer uso de voz se beneficia de um atendimento direcionado e personalizado. A gente sempre consegue melhorar o padrão. Até porque, como a gente desenvolve a nossa voz de forma muito intuitiva, como ela sofre a influência desses fatores todos que eu apontei, quando você percebe que o seu padrão de voz, que a sua comunicação não te representa, você sente que muitas vezes você é muito melhor do que aquilo que a sua voz mostra ou apresenta para as pessoas, nossa, você pode ter certeza que você vai se beneficiar de um tipo de cuidado que permita que você utilize a sua fala sem esforço e com a máxima eficiência, que é a grande busca. Muito bem. E agora eu vou perguntar dos seus poderes paranormais, porque Uau! em janeiro você falou assim: é bom colocar o desenvolvimento da capacidade de comunicação como meta para 2020. Você já estava prevendo a pandemia? Puxa vida, que coisa, não é, Rose? Parece isso mesmo, né? Mas você sabe, não é muito difícil a gente adivinhar isso, tá? Por uma razão muito simples. Gente, comunicação é uma competência mega valorizada e extremamente buscada nesse mundo que a gente vive. A gente vive uma situação, vamos considerar até um pouco antes da pandemia, onde o acesso à informação é muito favorecido. Qualquer um de nós pode ir lá pesquisar sobre qualquer tema que a gente tenha interesse. E a gente ser capaz de transformar informação em inspiração para as pessoas, nossa, é algo que exige muito mais de nós. Eu adoro, essa é uma frase que foi escrita pelo Chris Anderson, Rose, que é o presidente do TED. Ele fez um estudo muito interessante, onde ele percebeu que tinha alguns TEDs que eram muito acessados, os top 5 dele lá. E aí o que ele faz? Ele pede para um grupo de pessoas transcreverem esses TEDs. E ele nota que um TED de cerca de 18 minutos, que é a média, né, de tempo, poderia ser lido, depois de transcrito, em cerca de 9 minutos. Nossa, ele considerou uma super sacada, porque ele pensou assim, puxa, se uma pessoa tem 18 minutos disponíveis para assistir a um TED, com o mesmo tempo, ela pode ter o acesso ao conteúdo de 2 TEDs. Nossa, que bom negócio. Só que ele notou que quando as pessoas liam o TED, elas não se envolviam, elas não se interessavam da mesma maneira. E aí ele traz essa frase que eu tenho usado como mantra. Ele diz que é a dimensão humana quem transforma informação em inspiração. Então, a gente buscar se comunicar bem é fundamental para que a gente inspire as pessoas ao nosso redor. E na prática, quando a gente se comunica, o que a gente busca é isso, influenciar o outro, inspirar o nosso interlocutor, gerar compreensão, gerar engajamento aquilo que a gente propõe, aquilo que a gente busca mostrar, as nossas ideias, não é? Então é uma ferramenta fundamental. No momento da pandemia,
Isso é ainda mais relevante. Primeiro, porque as pessoas estão muito necessitadas de uma comunicação que acolha, de uma comunicação que seja clara, que entregue as informações de forma efetiva, objetiva. E a gente ainda, nessa fase, precisamos embalar essa comunicação assertiva com uma grande dose de empatia. Então eu digo que o momento que a gente vive está exigindo, e é até o que a gente vê dos líderes que se destacam, uma comunicação que seja assertiva e empática. Em outras palavras, que seja efetiva e afetiva. Essa é a grande busca. Que legal. Bom, você traduziu um pouquinho do que eu procuro fazer com a conversadoria, trazendo Eu pessoas sei. inspiradoras e que sejam, que tenham a coragem de transmitir o seu conhecimento com essa forma leve, para que as pessoas possam entender, não só com o cérebro, mas com o coração. Sem dúvida, Leni, Rose, porque é só quando a gente consegue se fazer entender também com o coração que o outro se abre para a relação de comunicação. Quando a gente vai só no racional, a gente tende a gerar, quando a gente chega só com argumento, a gente tende a gerar contra-argumento no nosso interlocutor. Ele vai buscar o contraditório, ele vai buscar o contrário daquilo que você está dizendo, porque faz parte do funcionamento do nosso cérebro racional. É assim que funciona. Já quando você utiliza uma forma de comunicação que toca o coração do outro, nossa, ele acolhe aquilo que você vai dizer numa escuta mais empática e mais ativa. E você, Rose, faz isso de maneira maravilhosa. Isso é muito típico em você. E não só no seu trabalho, que é maravilhoso, mas nas suas relações pessoais. Como eu tenho a oportunidade, né, de conhecer esse seu outro lado, para mim é muito clara essa percepção. E que bacana que você está estendendo essa sua habilidade para tantas pessoas que te seguem e que te acompanham aqui na conversadoria. Estou achando ótimo. olha, momento emoção não vale. Não. Eu pulei, eu pulei o momento emoção do começo, Ah, porque eu ia foi? te dizer, porque eu ia te dizer que eu fiquei muito feliz quando eu fiz um garage sale lá no Brasil Uhum. para vender as coisas todas que a gente tinha, né, no apartamento. E Sim. era um dia inteiro de encontro e você apareceu lá e fez uma compra. E eu achei aquilo tão sensível, tão amigo. Então, Ai, eu já te Rose. adorava como amiga por todas as coisas que a gente já fez juntas e tudo, mas naquele dia eu senti um acolhimento afetivo além do que a gente tinha de profissional. Ih, Muito tá sumindo o obrigada. seu som, amiga. Tá sumindo o som, Rô. Ops, Tá sumindo o seu som. é? Bom, voltou? Voltou, voltou, Ah, voltou. bom, então, Pois acabou é. os nossos 21 minutos. Agradeço demais. Estão me falando aqui que eu não habilitei os comentários do Facebook. Então, se as pessoas Hum. comentarem alguma coisa que você puder responder por lá, agradeço demais se Claro, você fizer isso, tá claro, com bom? prazer, Rose. Com O prazer. nosso, o nosso papo fica gravado lá no IGTV do Instagram e aqui no Facebook Ótimo. também para mais gente assistir. Leni, um beijo enorme, te adoro. Eu que agradeço, Rose. Também muito obrigada pela oportunidade. Obrigada às pessoas aí que nos escutaram. Pode ter certeza que tem muito de você lá na minha casa e eu sempre me lembro de você com muito carinho. E ó, só a mensagem final, pessoal. A nossa voz nos escancara e nos reflete. Se a gente quer melhorar a nossa voz, é importante que a gente busque se melhorar, que nós nos tornemos seres humanos melhores, porque sem dúvida a nossa voz vai refletir isso. Obrigada, Rose. Parabéns pelo seu trabalho. Beijo. Obrigada, Tchau, amiga. querida. Tchau.